na área da Câmara Municipal de Itapajipe. Aos 6 dias do mês de outubro do ano de 2025, às 19 horas, realizou-se a 17ª reunião ordinária sob a presidência do vereador Wilson Paulo Rodrigues e secretariada pelo vereador Rafael Queiroz Leonel. Pelo livro próprio, registrou-se a presença dos seguintes vereadores: Bruno Faria Ferreira, Cláudia Rosa Tavares, Divino Omar Barbosa, Francérgio de Oliveira Borges, Lucimário Carneiro Barbosa, Luiz Leonel Filho, Rafael Queiroz Leonel, Simvaldo Roberto Barbosa e Wilson Paulo Rodrigues. Constatada a presença de todos os vereadores, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e determinou a leitura da ata da reunião anterior, que, sem manifestações discordantes, foi declarada aprovada. Informou para os senhores vereadores que as falas são todas gravadas, que as reuniões são transmitidas e ficam disponíveis no Facebook da Câmara, e que, se necessitarem de cópias, podem pedir para o funcionário que está autorizado a fazer os recortes. Na sequência, determinou a leitura do expediente que constou de: Projeto de Decreto Legislativo número 4, de 30 de setembro de 2025, de autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do Executivo do município de Itapajipe referente ao exercício de 2021. Projeto de Lei Complementar número 100, de 15 de setembro de 2025, que altera o regime próprio de previdência social do município de Itapajipe, nos moldes da Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Projeto de Lei Municipal 567, de 15 de setembro de 2025, que cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, do município de Itapajipe. Projeto de Lei 568, de 18 de setembro de 2025, que altera a Lei Municipal número 576, de 20 de junho de 2025. Projeto de Lei número 566, de 26 de setembro de 2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual, PPA, para o quadriênio 2026-2029 e dá outras providências. Projeto de Lei número 569, de 26 de setembro de 2025, que estima a receita fixa e a despesa do município de Itapajipe para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências. E indicações números 63, 64 e 65 de 2025. Em seguida, o senhor presidente fez a leitura do projeto de lei número 566, de 26 de setembro de 2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual, PPA, para o quadriênio 2026-2029, e dá outras providências. Após, encaminhou o referido projeto à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que deverá emitir parecer no prazo de 30 dias. Informou aos vereadores que nos próximos 12 dias poderão ser apresentadas emendas ao projeto. Em seguida, fez a leitura do projeto de lei número 569, de 26 de setembro de 2025, que estima a receita fixa a despesa do município de Itapajipe, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2026, e dá outras providências. Em seguida, encaminhou o referido projeto à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que deverá emitir parecer no prazo de 30 dias. Informou aos vereadores que nos próximos 12 dias poderão ser apresentadas emendas ao projeto. Pediu para os senhores vereadores passar para a servidora Viviane as especificações das emendas impositivas para o ano de 2026. Passado para a ordem do dia, o senhor presidente procedeu à leitura do projeto de Decreto Legislativo número 4, de 30 de setembro de 2025, que aprova as contas do Executivo Municipal de Itapajipe, relativa ao exercício financeiro de 2021, de responsabilidade do senhor Ricardo Garcia da Silva, prefeito municipal à época. Encaminhou às comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Obras e Serviços Públicos, recebendo pareceres favoráveis de todos os seus membros. Na sequência, o senhor presidente colocou o projeto em votação secreta, conforme determina o regimento interno da Câmara Municipal, convidando um a um aos vereadores para dar seu voto e depositá-lo na urna. Ato contínuo, nomeou os vereadores Luiz Leonel Filho e Divino Omar Barbosa como escrutinadores e pediu para que fizessem a contagem dos votos. Em seguida, proclamou o resultado: 7 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 voto em branco. Tendo o senhor presidente participado da votação, ato contínuo declarou aprovado o projeto de decreto legislativo número 4/2020, que aprova as contas do Executivo
município de Itapajipe, referente ao exercício de 2021, de responsabilidade do prefeito municipal à época, Ricardo Garcia da Silva. Na sequência dos trabalhos, o senhor presidente colocou em discussão o projeto de lei municipal número 567, que cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, do município de Itapajipe. Encaminhado às comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Obras e Serviços Públicos, recebeu pareceres favoráveis de todos os seus membros. Submetido à apreciação no plenário, foi aprovado por 8 votos favoráveis. Prosseguindo, procedeu à leitura do projeto de lei 568, que altera a Lei Municipal 576, de 20 de junho de 2025. Encaminhado às comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Obras e Serviços Públicos, recebeu pareceres favoráveis de todos os seus membros. Ordenada a votação do plenário, foi aprovado por 8 votos favoráveis. Continuando, procedeu à leitura das seguintes indicações. Indicação 63, de autoria do vereador Divino Omar, pela qual indica o senhor prefeito providências a instalar de bancos ao longo da pista de caminhada da Avenida do Contorno. Indicação 64, de autoria do vereador Luiz Leonel, pela qual indica o senhor prefeito providência da instalação de climatizadores de ar nos refeitórios das creches municipais nessa cidade. Indicação número 65, de autoria do vereador Luiz Leonel, pela qual indica o senhor prefeito ver a viabilidade de instalação de aparelho de ar-condicionado no Centro de Educação Infantil Professor Alice Nogueira Andrade, situado na Rua 6, número 822, bem como as demais creches do município, além da ampliação de insufilme nas janelas das salas e da instalação de ventiladores nos respectivos refeitórios. Referidas indicações submetidas individualmente à apreciação no plenário foram aprovadas por unanimidade. Passado para a parte final, o vereador Luiz Leonel fez justificativa de indicações de sua autoria. O vereador Simvaldo comunicou que protocolaram um ofício na Secretaria do DR em Belo Horizonte, solicitando que seja feito acostamento da rodovia e fez relatório sobre as verbas recebidas. O vereador Lucimário disse que se alguém fizer alguma denúncia na ouvidoria, que pegue o protocolo e entregue para ele, porque está aqui para falar pelo povo, doa quem doer. Informou que recebeu denúncia do setor da educação, de perua sem condições de transportar crianças, rodando na zona rural com porta aberta, de diretora colocando apelido, xingando e maltratando professora. Relatou que, semana passada, a senhora Lenira teve que aqui e disse que quando o professor de apoio falta, coloca outro no lugar, mas que uma mãe reclamou essa semana que teve que largar o serviço para buscar o filho porque não tinha com quem deixar, que trabalha o dia todo, que o filho fica na PA e teve que buscar porque não tem professor de apoio. Disse que propagam que a educação está 100%, mas que um professor veio na última reunião e pediu socorro pela educação de Itapajipe, e que todos os professores, pais de alunos trouxeram denúncias para ele. Vai ler aqui. Disse que não vai passar na mão na cabeça de ninguém. Fez leitura de reclamação do dia 19 de setembro, relatando a reclamante compareceu na ouvidoria, que é professora da escola Pedro Gonçalves, no período matutino e vespertino, que na data do dia 17 de setembro chegou na escola, que o portão de acesso do professor estava fechado, que a supervisora também aguardava a abertura do portão do local, que após a abertura entrou na sala e a diretora veio ao seu encontro de maneira agressiva, gritando, dizendo que a escola tinha horário para chegar e que os alunos estavam de fora da sala reclamando. Disse que tentou justificar, porém, Jeane não quis ouvir, continuou falando de maneira mal educada e total desrespeito. Disse que então entrou para a sala da aula se sentindo péssimo, que mesmo assim trabalhou normalmente, que em casa à noite chorou muito, que está se sentindo muito mal com a situação e que não é a primeira vez que a diretora Jeane tem atitudes como essa. Relatou que em outra ocasião a diretora apontou o dedo e chamou atenção na frente de todas as pessoas. O vereador Lucimário disse que tem reclamações também da ocasião que deu uma televisão e que as mães denunciaram. Disse que foi atacado em redes sociais por essa Jeane, diretora da escola.
Disse que nunca falou da escola dela, que a escola dela é uma merda, que ela não tem um pingo de capacidade, que tinha uma horta na escola Pedro Gonçalves e que hoje não tem um pé de cebolinha plantado lá. Disse que esses dias pediram para limpar a quadra e que tem um vídeo de um dia que entrou na escola e viu um consultório dentário cheio de cimento. E ela pediu para ele não divulgar o vídeo. Comentou que ela fica defendendo o prefeito, puxando o saco, e que escutou reclamações que ela ameaça outros professores, que até proíbe de conversar com quem ela não gosta. Parabenizou as pessoas que teve coragem de fazer as denúncias, fez leitura de licitação para contratar uma pessoa para fiscalizar a educação. Alegou que já tem a secretária e que contrataram uma pessoa por 202 mil para fazer o serviço e que todo dia tem reclamação. Diz que ela provou que é mentirosa porque falou que não mandou o menino embora, que não, na sua opinião, ela que tem que ir embora, que passou da hora de exonerá-la do cargo, porque tem outro fazendo o serviço e recebendo bem mais que muitos professores. Asseverou que toda semana recebe reclamações da saúde, da educação e da área rural, que é muito dinheiro gasto com saúde e a educação para não ter respaldo. Fazendo uso da palavra, o vereador Rafael reforçou o pedido de moradores da região da Coab, próximo à igreja, sobre a caçambas, informando que falou com o secretário que responde pela pasta. Sugeriu que coloque as caçambas em locais mais longe da cidade, preferência cercar com tela, para que as sacolas não voem, e deixe o local ao redor cheio de lixo. O vereador Bruno Faria abordou sobre as emendas impositivas, dizendo que algumas secretarias já mandaram as demandas mais urgentes. Afirmou que não está aqui para fazer críticas, mas que existem coisas que não dá para esperar para o ano que vem. Disse que tem muitos secretários e funcionários que precisam se colocar no lugar deles, mostrar serviço, não é ficar pegando no pé do outro, não. Porque secretariado ganha bem, pega um cargo de confiança, é para fazer. Que se não está dando resultado, se estiver tendo reclamações, o povo não estiver querendo, tem que mandar embora. Salientou que está mostrando o que lhe cobram todos os dias, reportando as reclamações do povo, porque aqui é o lugar de falar. Comentou que estão cobrando a respeito do lago, que aprovaram o recurso na Câmara e que precisam começar as obras urgentes. Frisou que está aqui para atender a população, que está correndo atrás de mata-burros e que precisam ajudar as comunidades rurais que não são atendidas. Discorreu sobre a saúde, dizendo ser necessário incluir o setor odontológico, e está esquecido, frisando que vai alertar e mostrar o que o povo está cobrando. Pronunciando, a vereadora Cláudia discorreu sobre o orçamento para o exercício 2026, convidou os colegas vereadores para unirem forças, verificar onde aplicar as emendas impositivas, fazer uma análise das necessidades do povo, ter um olhar especial para a assistência social e a área da saúde, para melhor atender a população. Parabenizou a Escola da Vila Coqueiros pelo trabalho desenvolvido e agradeceu os secretários municipais. Finalizando, o senhor presidente fez as considerações finais e agradeceu a presença de todos. Nada mais foi tratado, encerrou-se a reunião. Para constar, eu, Rafael Queiroz Anel, secretariado, mandei lá, vai presentear, a qual vai devidamente assinada por mim, pelo senhor presidente e demais vereadores, depois de lida e aprovada na próxima reunião. Alguma manifestação discordante da referida ata? Pode falar, vereador. Senhor presidente, boa noite a todos, boa noite a todos em casa aí. Na parte lá, primeiro pedir desculpa aos professores, à escola, porque eu não quis falar merda da escola, entendeu? Eu queria falar da direção da escola e não da escola. A escola tem ótimos... Passagem da escola lá é excelente. Eu conheço bem, acompanhei outros mandatos de escola lá, então eu quero deixar bem claro aqui que eu falei merda, não para a escola, e sim para a direção da escola. Só que pedir desculpa. Certo. Tá? Só que a ata não tem como mudar nesse sentido que você falou isso aí mesmo, na verdade. Tá, né? sim, eu falei, mas agora eu quero me retratar aqui que eu não quis direcionar a escola, sim a direção da escola. Tudo bem. Então a ata está aprovada. Expediente. Requerimento de uso de tribuna livre da senhora Giane Costa Flauzina para prestar esclarecimentos à comunidade e garantir a defesa da dignidade da Constituição que representa.
Requerimento de uso de tribuna do senhor João Moreira dos Santos Neto para discorrer sobre pedido de instauração de processo da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar de interesse público dos cidadãos tabagipenses, em especial da classe dos professores municipais. Projeto de Lei número 570, de 10 de outubro de 2025, que dá denominação à via pública. Projeto de Lei número 571, de 3 de outubro de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios com a Polícia Militar do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais e de outras providências. Projeto de Lei número 572, de 17 de outubro de 2025, que acrescenta parágrafo 1 no artigo 1º da Lei Municipal número 353, de 6 de abril de 2021, para incluir a autorização de convênios com clínicas de psicologia e psicólogos em benefício dos servidores municipais. Ofício número 36 de 2025, Itapajipe, 15 de outubro de 2025. A presidência da Câmara Municipal de Itapajipe. Excelentíssimo senhor presidente Wilson Paulo Rodrigues. Assunto: solicitação do uso da tribuna livre como direito de resposta. Prezado senhor, a direção da Escola Municipal Pedro Gonçalves Ferreira, por meio desta, vem respeitosamente solicitar o uso da tribuna dessa Casa Legislativa, com base no direito de resposta previsto no artigo 5º do inciso 5 da Constituição Federal, em razão de declarações proferidas por parlamentar dessa Casa que atingiram a honra e a imagem da instituição de ensino e seus profissionais. Solicita-se que a diretora Giane Costa Flauzino seja autorizada a fazer uso da tribuna em sessão ordinária a ser agendada com o intuito de prestar esclarecimento à comunidade e garantir a defesa e dignidade da instituição que representa. Certa compreensão e deferimento, renovamos os votos de consideração e respeito. Atenciosamente, Giane da Costa Flauzino. Junto do pedido de tribuna, tem aqui uma nota de repúdio dos funcionários e também da direção da escola. A nota de repúdio dos funcionários da educação tem 45 assinaturas dos profissionais. Certo? Eu vou fazer a leitura aqui. Nota de repúdio. Nós, profissionais da educação, funcionários, pais, responsáveis e membros da comunidade escolar da Escola Municipal Pedro Gonçalves Ferreira, viemos, por meio dessa, manifestar nosso total repúdio às declarações proferidas pelo vereador Lucimário Carneiro Barbosa durante sessão na Câmara Municipal, ao referir nossa instituição com palavras ofensivas e desrespeitosas, chamando-a de merda. A Escola Pedro Gonçalves Ferreira tem uma história sólida e respeitada em nosso município, com 34 anos de existência nas esferas estaduais e municipais de dedicação à educação pública, comprometida com a formação de crianças e adolescentes, e marcada pelo esforço, compromisso e profissionalismo de sua equipe. Repudiamos qualquer tentativa de desvalorização do trabalho sério que aqui é realizado. As falas do referido vereador não ferem apenas a dignidade de uma instituição, mas também desrespeitam todos os profissionais de educação, os alunos, suas famílias e a própria comunidade, que tem na escola um espaço de aprendizagem, acolhimento e transformação social. Tal conduta pode configurar quebra de decoro parlamentar conforme os princípios previstos no artigo 55, parágrafo 1º da Constituição Federal, que trata de incompatibilidade com o decoro parlamentar, e nas formas de ética, regimento da própria Câmara Municipal, sendo passível de sanções como advertência, suspensão ou perda de mandato, conforme previsto na Lei Orgânica do Município e Regimento da Escola Legislativa. Reafirmamos o nosso compromisso com a educação e com a valorização dos profissionais diariamente com a sua escola de equipe e respeito, assinado pelos pais e profissionais. A direção da Escola Municipal Pedro Gonçalves Ferreira, por meio desse ofício, vem expressar seu repúdio às declarações proferidas pelo vereador Lucimário Carneiro Barbosa durante sessão ordinária realizada no dia 6 de outubro de 2025, nas quais o atual gestor da unidade escolar foi pública e injustamente chamada de incompetente, além de outras expressões que atacam sua capacidade profissional e moral. Tais afirmações, feitas em ambiente público e registradas em ata e vídeo oficial da Câmara, ferem a honra pessoal e profissional da servidora pública, desrespeitando também a comunidade escolar que ela representa. A imunidade parlamentar não pode ser usada como escudo para ofensas pessoais, que não contribuem para o debate democrático e educativo. Dessa forma, solicitamos formalmente a essa Casa Legislativa que reforce os compromissos com respeito institucionais e funcionais dos servidores públicos municipais, especialmente na área de educação. Garanta o direito de resposta à gestora ofendida pelo plenário, que vai ser feito hoje. Solicite a retratação formal por parte do parlamentar envolvido, reconhecendo excesso cometido. Eu acho que ele já fez isso também. Ressaltamos que a gestora em questão possui conduta ilibada, atua com seriedade e compromisso e conta com o apoio da comunidade escolar. Seguiremos firmes na defesa da educação pública de qualidade com responsabilidade e dignidade. Atenciosamente, Giane da Costa Flauzino. Anteriormente, quando na nota de repúdio dos funcionários que diz se tal conduta pode configurar quebra de decoro parlamentar, conforme princípios
previsto no artigo 55, parágrafo 1º da Constituição Federal. Nós temos o nosso regimento também que não fere a Constituição, mas essa nota de repúdio e denúncia já foram encaminhadas para a nossa assessoria jurídica, que vai estar emitindo um parecer. Se o nobre vereador cometeu algum excesso que fere o decoro parlamentar, vai ser formada uma comissão e instaurada uma comissão de investigação, certo? Para o momento, eu concedo a palavra à diretora Giane Costa Flauzina, a nossa tribuna direita, por 15 minutos. Eu gostaria de dizer que, durante a explanação da pessoa que está na tribuna, não pode haver interrupção. Depois dos 15 minutos dela, haverá 15 minutos para perguntas de alguns vereadores e alguns debates. E, ao mesmo, também gostaria de informar que o plenário, a plateia, não pode se manifestar também de acordo com o regimento. Certinho? Muito obrigado. Pode usar seus 15 minutos, Giane. Liga. Está saindo, não? Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade presente. Subo a esta tribuna hoje com profunda entristecida, eu uso essa tribuna hoje muito entristecida. Não por críticas construtivas, que vão sempre ser bem-vindas, mas pela forma violenta e desrespeitosa com que a Escola Municipal Pedro Gonçalves Ferreira e eu, enquanto diretora, fomos tratadas pelo vereador Lucimário Carneiro Barbosa na reunião do dia 6 de outubro desta casa. Fui chamada de incompetente, a escola foi chamada de merda. Essas palavras não representam apenas uma opinião, representam agressão. Agressão essa à minha história profissional. Eu estou à frente da educação pública do município há 26 anos. Eu já havia sido professora no estado do Mato Grosso há 1 ano. Estou praticamente há 27 anos como professora de escola pública. E fiz o magistério, que é um curso dos mais técnicos dentro da educação aqui no colégio, né, da saudosa doutora Jurani. Fiz pedagogia, presente, indo todo dia para Barretos, pegando ônibus, assistindo aula. Fiz pós-graduação em Uberlândia. E há 5 anos eu estou à frente da Escola Pedro Gonçalves Ferreira. E com projetos reconhecidos e a participação efetiva da comunidade escolar. Os projetos desenvolvidos pela Escola Municipal Pedro Gonçalves Ferreira são amplamente reconhecidos e valorizados por toda a comunidade. Em cada ação, buscamos envolver família e a sociedade, inclusive com convites enviados formalmente a essa casa, onde os nobres vereadores iam, eu falo assim, se eles quisessem ir até a Escola Pedro, as portas da Escola Pedro estão abertas, o portão da Escola Pedro está aberto, os nossos projetos são os maiores projetos desenvolvidos hoje dentro da educação do município, são feitos pela Escola Municipal Pedro Gonçalves Ferreira. Caso alguém queira saber o que é a Escola Municipal Pedro Gonçalves Ferreira, acesse as nossas redes sociais, vê a imensidão que é a Escola Pedro Gonçalves Ferreira, vê o quanto de alunos nós temos que hoje fazem parte da sociedade e ajudam a sociedade no dia a dia a ser melhor. Então, acredito sim que a Escola Pedro Gonçalves é grandiosa.
e comigo, à frente, com todos os funcionários que a representam. Eu não estou aqui para atacar ninguém. Eu estou aqui para defender a instituição a qual eu trabalho e o serviço que eu presto à comunidade escolar. Eu acho que é grandiosa. Que uma pessoa que está há 28 anos à frente da educação não pode ser tratada como incompetente. E eu falo sempre para a secretária de Educação, se eu estiver atrapalhando a educação, me fala que meu cargo, eu volto para o meu cargo. Eu tenho 2 cargos efetivos dentro da prefeitura, inclusive um eu aposentei no mês de julho. Então, o que a gente não pode aceitar é esse tipo de situação. E mais, caros vereadores, queiram saber quem é a Escola Pedro? A Escola Pedro está de portas abertas. Sempre. Quem já foi lá sabe. Eu recebi com maior carinho, com maior delicadeza, o que a escola quer, o que a escola precisa. Temos orgulho de afirmar que todas as atividades pautadas no compromisso com a formação cidadã dos nossos alunos e sempre foram realizadas com transparência e abertura à participação de todos que representam o povo. Mais grave ainda, essas palavras não atingem só a Jeane, diretora. Essas palavras atingem alunos, professores, funcionários, famílias que acreditam na Escola Pedro. A escola não é um espaço só de ensinamentos. Lá tem dignidade, luta e esperança de quem é e quem participa da Escola Pedro. Eu diria mais para vocês, a escola não é só um prédio, escola são pessoas. Dentro de uma escola, a cada dia nós recebemos mais de 250 famílias dentro da escola, fora os funcionários. Então, eu acredito que em torno de 300 famílias estão dentro da Escola Pedro todos os dias, de segunda a sexta. E mais, eu não estou aqui para ofender ninguém. Eu estou aqui para dizer que respeito é o mínimo que se espera de um representante do povo. Discordâncias podem existir, mas devem ser tratadas com civilidade, responsabilidade e ética. Faço um apelo sincero a esta casa, que cumpre com o propósito que essa casa tem. Isso é incluir, apoiar, fiscalizar com responsabilidade e colaborar com as instituições, no caso a escola. A função do vereador não é atacar ou destruir reputações, mas sim de ouvir, dialogar e propor soluções. A Escola Pedro está aberta. Quem tiver alguma proposta que vá somar a Escola Pedro, nós estamos lá prontos para receber. Quando uma escola enfrenta dificuldades, espera-se que um vereador seja parceiro da escola, que leve demandas à Secretaria da Educação, que apresenta projetos de apoio, que contribua para o fortalecimento da comunidade escolar. Isso sim é representar o povo. Isso é cumprir com o papel legislador com ética, compromisso social. Sabemos que o trabalho educacional não é fácil. É um desafio constante, mas nós amamos a nossa escola. A Escola Pedro está no coração de cada família que entra lá de segunda a sexta. A Escola Pedro não é pequena. A Escola Pedro é grandiosa, no qual eu represento muito bem. Porque eu sei da minha capacidade, sim. Eu sei do que eu consigo fazer e eu sei que quando eu não sou capaz, eu procuro ajuda. Mas eu não deixo os compromissos da Escola Pedro fora do contexto da secretaria. A Lenira nunca me ligou e falou, Jana, o seu compromisso está falho, está faltando isso que você não fez. O meu compromisso com a escola é fielmente cumprido. Os resultados das avaliações externas estaduais do ano passado afirmam o que eu estou falando aqui. Nós ficamos acima da média em relação aos outros municípios. Então, a Escola Pedro Gonçalves contribui muito com a educação do município.
A Escola Pedro não é a escolinha da 23. A Escola Pedro é a escola do município de Itapajipe. A Escola Pedro é gente que está lá. E eu, com muito orgulho, eu sou diretora da Escola Pedro. Eu levanto todo dia às 6 horas da manhã, pronta para ir para a Escola Pedro, e volto todo dia para casa em torno de 5h30, 6 horas da tarde. Enquanto o último aluno não pega a perua, eu não saio da escola. Então, o meu compromisso e a minha responsabilidade com a Escola Pedro é grandiosa. E eu sei disso. Falas que venham me diminuir não me ofende. Não me diminui como pessoa ou como diretora da Escola Pedro. Não me diminui como funcionária pública. Nunca passei por uma advertência. Caso a administração pública venha achar que eu deva pagar por algumas situações, vou pagar com dignidade. E assumir que eu errei. Porque eu não sou pessoa de fugir do que eu faço ou deixo de fazer. Eu estava falando dos resultados da Escola Pedro Gonçalves Ferreira. Esses resultados refletem onde? No esforço de toda a comunidade. Um conjunto entre escola e comunidade escolar e a dedicação dos nossos alunos. Os alunos da Escola Pedro são grandiosos. São recebidos com carinho e com zelo. A escola não maltrata ninguém. A escola tem regras a cumprir. Então, cabe a cada um seguir e cumprir a sua regra. Talvez um diretor falar com algum professor, porque para não deixar a escola cair nesse esmo, falar que a escola não está funcionando bem. É o meu papel. É o meu papel chamar o funcionário para a responsabilidade dele, caso aconteça alguma coisa. Assim como, muitas vezes, eu recebo do funcionário alguma crítica. E eu aceito. Estamos de portas abertas para evoluir e dialogar. O que não aceitamos jamais, jamais, é sermos tratados com falta de respeito ou com desumanidade. Educação se constrói com respeito. E é isso que eu, como servidora pública, venho pedir e defender. Muito obrigada. O plenário não pode manifestar, pessoal. Sem problema. Eu peço que você continue na tribuna aí. Algum vereador, talvez, queira fazer alguma pergunta, algum questionamento? Algum vereador? Vereador Lucimário. Boa noite. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte. É que vieram me falar, me informaram, ouvi dizer, né, me contaram, que na escola tinha um casal de namorado de professor que namorava de trás da porta da escola e que na hora que eles beijavam, a criançada tudo gritava e a secretária e você passou a mão na cabeça. Se isso é verdade. Caro vereador, eu não estou aqui para ofender ou julgar ninguém. Cabe ao administrativo fazê-lo. Mas o administrativo não fez nada. Eu só quero saber se é verdade, se é mentira. É isso que eu quero saber. Se você ouviu dizer, ouviu falar, então eu também ouvi dizer, ouvi falar. Tá bom. A semana passada eu li aqui a respeito de professores que você, segundo informações que está aqui, que você apelida as professoras, que faz as professoras a não conversar com aquela pessoa que você não determina. Isso tudo dentro da direção da escola. Se é verdade. Você ouviu dizer não e ouvi ouvi dizer falar. não. Eu não ouvi dizer não. Eu li a denúncia que a pessoa fez lá na ouvidoria. Eu diria que uma denúncia não é caso julgado. Sim. Então, isso não procede. Eu não sou culpada ainda, eu não fui julgada. Certo. Então, O senhor concorda comigo? Eu também não sou culpado, né? Não fui julgado. Na escola Pedro Gonçalves, o DBI, na gestão
de 2021 é em 6,4. E a Gil Brasileira em 6,8. A de 2023, a de Gil Brasileiro subiu 1%, foi para 7,8, e a Pedro Gonçalves ficou com 6,1, caiu. Você acabou de falar que os melhores projetos são da escola. Aqui não fala isso. Se lá tem também, se vocês continuam a horta que tinha lá na escola, aquela da época que você assumiu a escola, que tinha uma horta lá, se você deu seguimento àquela horta. O que eu digo? No meu currículo e na minha demanda como diretora, não me fala para eu plantar horta. Quando eu cheguei à Escola Pedro, com 2 anos de pandemia, já não existia mais horta. Vocês concordam comigo? Então, cabe à escola ensinar a aluna a ler, escrever, ser um bom cidadão, se tornar uma pessoa crítica, né, para conviver na sociedade. Agora, a horta não está específico no planejamento da escola anual, que a escola tem que plantar horta. Isso é projeto de cada diretor. Se a diretora à época quis plantar uma horta, nada impede. Mas também não é obrigação nem responsabilidade de nenhuma outra diretora continuar. Você é contratado pelo município, você é efetiva? Se o senhor lembra da minha fala anterior, eu sou efetiva a 2 cargos na prefeitura, no concurso de 2000 e 2007, inclusive o concurso de 2000, eu aposentei agora no mês de julho, e mantenho o concurso de 2007 até 2032. Então, a senhora, como diretora, está como é que fala? Em cargo comissionado, cargo da prefeitura. A senhora passou num concurso para ser diretora ou a senhora foi convocada? Nós fizemos uma avaliação para ser diretora por 3 anos. Todas as diretoras do município são avaliadas. E essa avaliação dura 3 anos. Sim, a senhora falou assim que faz funciona. 5 que já está lá. Mas né? é porque essa avaliação começou agora do ano passado para cá. Até então, a prefeitura tinha um tempo hábil para começar a fazer. Ou indicava, ou faria uma avaliação. No caso, nós fomos avaliadas o ano passado. Então, nós temos mais 3 anos para continuar à frente, caso a gente queira. Você, quando entrou na escola, você foi nomeada pelo prefeito? Na época, poderia ser. Poderia ou é? Poderia. O que eu falei? O ano passado, nós fizemos... Não, estou falando da época que você entrou na prefeitura. Claro que poderia, você senão foi. eu não estaria lá. Sim. É só, presidente. Mais algum vereador? Vereadora Cláudia. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, público que nos assiste. Boa noite, diretora Jeane. Eu quero dizer aqui para todos vocês que a gente fomos à escola, fomos muito bem recebida pela diretora Jeane. A gente viu as demandas da escola, a gente viu os cuidados, a gente viu o que estava precisando. Realmente, a escola está precisando lá de uma sala de almoxarifado. A Jeane mostrou para nós toda a escola. Participei do projeto também, né, que foi da Cultural, que foi mágico o projeto, as crianças... Não, o público em si, eu sei que o desafio da escola ali é grande, porque a gente conta com a escola que os alunos são mais humildes, né? E a própria sociedade criou esse tabu aí, porque diretora de escola fulana é melhor do que a outra. Não, né? Claro que não, até porque no nosso município, eu não sou a melhor de todas, eu tenho consciência disso, mas eu não sou a pior de todas. Eu cumpro muito bem o meu papel. Eu diria que cada escola é uma escola, cada diretor tem a sua demanda no dia a dia. Então, assim, não tem que comparar que a diretora é isso, que a diretora é aquilo. Vamos ver onde, tem que saber qual escola, como que funciona, o que acontece.
Então, a questão de ser melhor ou pior, eu não me coloco nessa situação, não. Você só desempenha o seu trabalho do jeito que precisa ser feito, né? Só que cada um de nós temos um jeito nosso de trabalhar. Então, se ela está lá na escola, ela vai trabalhar de acordo com as suas regras que você segue, que são leis, né? Então, a gente vê todo esse trabalho sendo feito lá na escola. A gente viu as demandas da sua escola, você passou para a gente, falou que precisa de uma sala de espera para os alunos, falou que precisa da cobertura, e a gente pôde também levar, e eu quero aqui aproveitar que toda a escola está aqui, que você está aqui, a gente conseguiu verbas para poder fazer o projeto lá com a criança da Pedro Gonçalves, da fanfarra municipal, onde o Divino vai ser, né? Ele se pôs a disponibilidade para estar trabalhando com essas crianças, porque nós, vereadores, nós precisamos cumprir isso, gente. A gente tem que ter a disponibilidade de estar lá, de verificar e de ajudar na educação dessas crianças. Então, a gente conseguiu, viajamos a semana passada para Belo Horizonte, conseguimos a verba, a gente vai implantar o projeto da fanfarra municipal lá na escola Pedro Gonçalves, que a Giane já falou que está de portas abertas, então a gente vai iniciar lá. Então, a gente busca apoiar, busca o que é melhor para as nossas crianças, o que é melhor para os nossos funcionários. Eu acho assim, o nosso papel está aqui, é esse. Mas, Giane, eu te falo, é muito difícil. O que você passou, eu passei. E, assim, continua passando muitas outras pessoas também. Eu falo que hoje a política depende muito de quem a faz. A gente não está podendo mais ficar usando as pessoas para fazer política. A gente exige respeito, a gente tem trabalhado com respeito, e a gente que está trabalhando, gente, é muito difícil, porque a gente tem que ficar trabalhando. Então, não dá para a gente ficar pensando o que o outro deixa de fazer. Mas tem hora que a gente tem essa surpresa, igual eu tive, você teve. Então, a gente nunca está preparada, porque nós somos de bem. Uma palavra que fala já ofende a nossa honra, mas você sabe por quê? Porque a gente não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque isso nos ofende porque nós temos princípios, e, sobretudo, nós temos respeito para com cada pessoa. Giane, eu faço aqui o meu compromisso com você, porque o que você está passando, eu passei, e eu sinto o que você está sentindo. Eu me solidarizo com você nesse momento. Eu agradeço, Cláudia, as suas palavras e a sua força. Eu só lembrei agora, caso a Kelly veio falar, em relação aos dados do IDEB que o nobre vereador citou ali. Eu digo para vocês que o IDEB ele é medido pelo município, ele não é medido por escolas. Como eu falei na proficiência, a gente não é de ficar alardeando dados de escola. Nessa proficiência do ano passado, nas avaliações estaduais, a Escola Pedro saiu à frente de todas as outras escolas. O IDEB, que ele fala que baixou, demanda muito do aluno que está naquele ano, naquela série. Nós tivemos, no último IDEB, uma sala nós tínhamos 14 alunos que veio de uma situação assim, escolar de ficar fora de escola, que chega para nós lá pelo meio de agosto, setembro. Então, a escola não consegue, de certa forma, fazer com que esse aluno aprenda todos os conteúdos ali para chegar no final e fazer essa avaliação e sair com a nota boa que vai subir IDEB. Só que, para a gente, isso aí não nos desmerece, porque, é igual eu falei, essa nota vai de criança a criança. É cada criança que se junta, faz uma base de cada escola se junta e faz a base do município. Então, pega percentual da Pedro, percentual da Gil, soma e faz a base do município. Não é que a escola Pedro caiu. Não é que ela caiu. Ela deixou de progredir naquele ano porque a gente encontra essas dificuldades com alunos, sim. Tem aluno que vem com dificuldade de aprendizagem, tem aluno que a gente não consegue recuperar. Cada aluno tem o seu tempo para aprender. Ele sabe muita coisa. Um aluno que está lá no 5º ano, que ele ainda está com dificuldade para ler e escrever, ele sabe muita coisa. Ele tem uma inteligência para várias coisas, mas o ler e o escrever não é para qualquer um.
O ler e o escrever é muito difícil. É som, é código, é escrita. Então, demanda de tempo. Talvez a criança, lá no 5º ano, que é a média para esses IDEB, ele chega lá no 6º ano, ele já tem mais maturidade, ele desenvolve, ele vai. Não significa que essa baixa no IDEB de um ano para o outro, lá é a cada 2 anos, que é a medida, a escola deixou de ensinar. Não é isso. A escola está sempre ensinando, mas é o tempo de cada aluno que diz se ele vai sair bem ou se ele não vai conseguir sair bem naquela prova ou naquela avaliação nacional. Mais algum vereador? Jeane, a gente agradece a sua presença aqui, lembrando que isso aqui é a Casa do Povo, a gente está sempre aberto aqui para receber os munícipes, para fazer, dar sugestões também, fazer denúncia, dar palpite aqui, ficar à vontade. Certinho? Eu que agradeço, Cascão, e que eu quero muito pedir, que eu falei aqui antes na minha fala, que essa casa seja uma casa que vá contribuir com a população, que seja uma casa que vá fazer o cidadão itapajipense falar, não, a Câmara Municipal de Itapajipe vale o nosso voto. Porque é assim que funciona. Se eu não concordo com a ideia do outro, se eu não concordo com o que o outro faz, não me dá o direito de me diminuí-lo aqui no público. Falar o que eu bem quiser, dou a quem doer, não é assim. Eu tenho certeza, se a gente falar um monte de coisa de qualquer pessoa, sem ter uma razão, um motivo, por quê? Porque o vereador ele não tinha um motivo para me atacar. Eu não fiz nada contra ele. Uma denúncia feita na ouvidoria da prefeitura, cabe à ouvidoria resolver. O dia que me chamar, eu vou estar lá pronta para responder sobre isso. Não é aqui que o vereador vai me condenar. Não é aqui que o vereador vai falar o que quer da minha pessoa. Eu tenho uma família para representar. Meu pai, Pedro, Antônio, Flauzino, Maria, Sabino da Costa. São meus pilares. Eu não tenho mais meu pai, mas meu pai me deixou com muita dignidade e para aprender a respeitar os outros. Meu pai foi conhecido nessa cidade como Pedro da Ambrosina e era um grande homem. E minha mãe está com 93 anos dentro de casa e é uma grande mulher. Então, eu não vou aceitar quem é para representar o povo vir me diminuir como profissional, como pessoa dentro dessa casa. Pode até ser que não vai acontecer nada com ele em relação a um castiguinho, qualquer coisa assim, que eu diria castiguinho no sentido assim, alguma coisa que vai colocar na cabeça dele que ele não pode tratar as pessoas aqui nessa casa da maneira que ele faz. Eu preciso muito que essa Câmara, eu estou falando em nome da Escola Pedro, que essa casa seja uma casa para legislar, não para condenar e ofender as pessoas. Muito obrigada. Excelentíssimo senhor Wilson Paulo Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Itapajipe, eu, João Moreira dos Santos Neto, portador da Carteira de Identidade Nacional, SIM, e do CPF número 150-117-17631, professor dos anos iniciais nos termos do regimento interno dessa casa, venho respeitosamente requerer a Vossa Excelência o uso de tribuna livre em reunião ordinária para discorrer sobre pedido de instauração de processo na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar de interesse público dos cidadãos itapajipenses, em especial da classe dos professores municipais. Nesses termos, pede deferimento. A mesa diretora da Câmara Municipal de Itapajipe. Assunto: pedido de instauração de processo de Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Senhor presidente, conforme é público e notório entre os habitantes do município de Itapajipe, na reunião ordinária, dia 6 de outubro de 2025, o vereador Lucimário Carneiro Barbosa utilizou-se da fala na tribuna para atacar a diretora da Escola Municipal, Pedro Gonçalves, afirmando: eu nunca falei da escola dela, porque a escola dela é uma merda. Cabe salientar que a referida escola não pertence à direção, mas é uma instituição pública municipal reconhecida e respeitada pela comunidade, com ampla credibilidade e responsabilidade, tendo sido formadora de centenas de itapajipenses ao longo de sua trajetória. A fala do vereador, portanto, ofende diretamente a instituição escolar e, de forma indireta, atinge seus educadores, profissionais, alunos, pais e responsáveis, configurando grave desrespeito à administração pública municipal. A Escola Municipal Pedro Gonçalves Ferreira possui quase 30 anos de existência e faz parte da história de grande parcela da população itapajipense, inclusive da minha, que estudei na instituição durante todo o ensino fundamental,
E tive excelentes professores, os quais hoje são meus colegas de profissão. O vereador provavelmente desconhece o significado que vai além do dicionário para essas palavras escola e professor. Trata-se de algo que envolve amor, dedicação e compromisso com a formação de cidadãos, valores que transcendem o ensino de conteúdos e refletem a essência da educação pública. A conduta do vereador em sessão plenária ao utilizar termos ofensivos contra uma instituição escolar, suscita debates quanto à sua postura como parlamentar, uma vez que ultrapassa os limites da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar. Ele cita aqui um artigo 47 do Regimento Interno, artigos da Constituição Federal, do pedido que seja instaurado um processo contra o vereador. Já adianto ao senhor João, e tem também aqui um baixo-assinado de paz, né, também, solidarizando com ele. Digo que, da mesma forma da denúncia da Giane, a sua também será passado ao nosso assessoria jurídica. Essa Câmara é imparcial, indiferente de ser esse ou outro vereador. Aqui a gente trabalha dentro da lei, sempre cumprindo o regimento. O senhor João, tem a palavra por 15 minutos na nossa tribuna direita. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente desta casa, Cascão, meu ex-professor de Ciência e Biologia, demais vereadores, autoridades e público presente, em especial as minhas queridas ex-professoras. É uma grande honra para mim, hoje, dividir o mesmo espaço que vocês. Sem sombra de dúvida, há um pedacinho de cada uma de vocês em mim. Para vocês, a minha eterna gratidão. Eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. Meu nome é João. Meu nome é João Moreira dos Santos Neto, filho de Ana Paula Lopes e Carlão da Tecelagem. Nasci em maio de 2002, aqui em Itapajipe, onde eu aprendi a engatinhar, aprendi a andar, construí minhas primeiras amizades, criei minhas melhores lembranças. Nasci e fui criado aqui durante toda a minha vida. E também foi aqui onde eu concluí o meu ensino básico e meu ensino médio. Graças ao aprendizado da rede pública municipal e ao apoio dos meus pais, recentemente me formei pedagogo. Quero começar minha fala com uma pequena metáfora. Quando uma árvore dá frutos, há quem colha, há quem agradeça e há quem jogue pedras. Mas o que poucos percebem é que, mesmo ferida, a árvore continua de pé, dando sombra, frutos e abrigo. Assim é a educação. Mesmo atacada, continua firme, transformando vidas. E, infelizmente, é justamente essa árvore, a da educação, que vem sendo atacada por quem deveria protegê-la. Escolhemos representantes para nos representar, mas alguns acreditam ter o direito de atacar as instituições educacionais do município. Em nível nacional, vivemos um período de forte polarização. Está em discussão o que é e o que não é liberdade de expressão. Não estou aqui defendendo ideologias, sou contra a ideia da razão absoluta. Como sempre diz o meu pai, é sempre preciso promover o benefício da dúvida dentro da política. Pergunto, acusar uma instituição de ensino, e aqui peço licença e antecipo desculpas pelo termo usado, de merda, não seria justamente a falta de participação e de conhecimento sobre o trabalho da própria escola? Aprendi com os meus professores que esse tipo de diálogo não é viável. Entendo que, quando esta casa se reúne, é para discutir projetos, trocar ideias e buscar soluções com respeito e ética, porque política é a construção de entendimento. Nós, cidadãos, esperamos isso, que as discussões sejam em prol do povo. E que fique claro, como garante a nossa Constituição em seu artigo 1º, todo poder emana do povo. O verdadeiro direito começa com o benefício da dúvida.
Devemos analisar a educação em seus pontos falhos, abraçar suas causas e melhorar o que for preciso. Mas atacar não constrói nada de positivo. É notório e sabido pela sociedade tapajipenses os ataques que o Executivo e as instituições públicas vêm sofrendo nas redes sociais, na maioria das vezes sem nenhuma prova. Achismos não são provas. Vemos diversos processos contra um vereador desta casa sendo perdidos na justiça. E pergunto, isso em que beneficia a sociedade? Perde-se tempo com acusações infundadas e críticas destrutivas. Pergunto à parte da população que depositou confiança nesse vereador, é isso que vocês esperavam? Quando, nesta Casa Legislativa, houve tantos ataques como os que estamos presenciando agora. Em todos os anos, desde a emancipação de Tapajipe, somente após a eleição do nobre vereador, passamos a ter tantos ataques, discursos de ódio, inclusive contra os demais vereadores desta casa. Todos vocês e seus familiares já foram vítimas desse tipo de discurso. Vocês acreditam que é assim que se faz política? Porque essa é a forma como ele faz política, atacando instituições públicas, empresários, o executivo, o legislativo e seus familiares, e a educação e os seus membros. Não seria mais útil apresentar projetos voltados à educação, à saúde ou buscar emendas parlamentares? Lembro que esse vereador já está em seu segundo mandato e até o momento não vejo nada de relevante, apenas a construção de discursos agressivos. Como já disse alguém, a única coisa que os políticos realmente temem é o poder do povo. O poder de votar, cobrar e exigir o cumprimento das promessas. Não nos esquecemos, o poder emana do povo. E a política só se faz de forma respeitosa quando o povo se levanta. Se for preciso, estarei sempre aqui, defendendo melhorias para o povo itapajipense, para meus colegas professores, para os estudantes e por toda a cidade. Peço desculpas pela conotação direta ou indireta das minhas palavras, mas é um prazer imenso estar aqui, respirando os ares da cidade onde eu nasci e cresci. É terrível saber que a instituição onde dei meus primeiros passos na escrita esteja sendo alvo de ataques baixos, vindo de um vereador eleito pelo povo. E, afinal, o que é ser professor? Essa pequena palavra de 3 sílabas tem um significado tão grandioso que nenhum dicionário consegue definir. Ser professor vai muito além do ensino da matemática, do português, da história, da geografia e da ciência. Ser professor é fazer parte, não como ator principal, mas como coadjuvante de transformar vidas. Daqui a 20 anos, meus alunos talvez não se lembrem da minha fisionomia, mas se lembrarem de como eu fui com eles em sala de aula, de como ensinei, eu terei cumprido a missão da minha vida. Nós, professores, vivenciamos todos os dias histórias diferentes, com crianças diferentes e desafios diferentes. Muitas vezes somos conciliadores, psicólogos, conselheiros, e mesmo assim estamos lá, dando um abraço, oferecendo carinho, atenção e acreditando que nossas ações podem, sim, fazer toda a diferença. Às vezes, não temos ideia da força de uma palavra. Cabe a cada um de nós usá-las para o bem. Desde muito jovem, tive um flerte com a educação. Ainda estudante, promovi junto com os meus colegas as primeiras manifestações da história do município. Na época, conseguimos um ônibus para levar os alunos até Frutal para realizar a prova do Enem, o que no futuro se tornou o pontapé inicial da conquista dos ônibus universitários. Atuei também diretamente na conquista de mobília escolar para a Escola Alonso. Tudo isso sem jamais ter exercido nenhum mandato. Agora, um vereador que nunca apresentou um único projeto ou indicação para a educação, que nunca buscou emenda parlamentar,
que nunca sentou com os professores ou diretores para ouvir suas demandas, usar de seu cargo para se referir a uma instituição escolar respeitada e com uma história gigantesca como merda, é algo grave e inaceitável. Vereador, convido a conhecer a rotina das escolas. Visite as unidades, entre nas salas, veja a rotina de um professor. Busque entender o que é ser educador, o que é uma instituição escolar. Entenda que, além dos muros, existem profissionais com famílias que estão todos os dias dentro da casa de outras 30 famílias, dando o melhor de si com amor, compromisso e dedicação. Busque projetos, emendas e ações que beneficiem professores, escolas, alunos e famílias. Nós não queremos lives, nós não queremos vídeo nas redes sociais xingando e ofendendo as instituições públicas. Nós não queremos e não aceitaremos apenas um pedido de desculpas. Respeito à educação não pode ser uma escolha, deve ser um princípio inegociável. Chega, fomos pacientes demais. Seu cargo não lhe dá o direito de dizer e fazer o que quiser. Política se faz com respeito, diálogo e ética. Hoje, pela terceira vez, subo a esta tribuna. A primeira, ainda como estudante, num trabalho promovido pelos meus professores de História. A segunda, para receber a moção de aplausos por meu trabalho em prol da educação e dos estudantes. Deixo aqui meus sinceros agradecimentos ao meu ex-professor e ex-vereador Dequinha. E hoje, novamente, pela educação, pelo respeito, pelos professores, pelos educadores, pelas cozinheiras, pelas meninas da limpeza e por todos aqueles que transformam vidas, eu estou aqui novamente. Por isso, peço ao presidente desta casa e aos demais vereadores que seja aberta uma comissão de ética e decoro parlamentar para que o meu pedido seja analisado com seriedade, imparcialidade e urgência, a fim de que a fala do vereador seja investigada com responsabilidade. Nós estamos aqui, a educação está aqui. Encerro a minha fala com a frase da professora e escritora Cecília Meirelles. A educação é uma das únicas coisas em que acredito de forma mais inabalável. João, eu peço que você continue na tribuna aí, que às vezes algum vereador quer manifestar. Algum vereador? Algum vereador? João, então a gente agradece a sua presença. A Câmara vai tratar isso com imparcialidade, você pode ter certeza. A gente não forma uma comissão antes de ver a legalidade, certinho? Estudada o artigo da Constituição, do nosso regimento. Desde já a gente agradece, essa casa está de portas abertas para te receber. Certinho? Muito obrigado, presidente. Passando para a votação dos projetos. Projeto de lei número 570, de 10 de outubro de 2025, que dá denominação à via pública. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar Travessa Antônio Rosa, a via pública que liga a Rua 4A a B, no bairro Francisco da Costa 2, no município de Itapajipe. A homenagem a Antônio Rosa visa perpetuar a memória de um cidadão itapajipense que, com sua vida e trabalho, exemplificou valores de dedicação, honestidade e amor ao próximo. Pessoal, vocês estão convidados para continuar na reunião. Fica à vontade, tá? Antônio Ferreira Pinto, popularmente como Antônio Rosa, foi um dos primeiros moradores do bairro Coab, onde residiu na Rua B, nascido em 14 de dezembro de 1917, viveu toda a sua vida em Itapajipe, contribuindo de forma simples e dedicada para o desenvolvimento local. Desde a infância, trabalhou em engenho de cana, auxiliou no transporte de mercadorias em carro de boi, exerceu a profissão de cozinheiro e participou ativamente de grupo de folia de reis. Foi também um dos primeiros prestadores de serviço do tradicional leilão do Sindicato Rural. Sua trajetória é marcada pelo trabalho, pela fé e pelo comprometimento com a comunidade itapajipense, motivos pelos quais é justa a homenagem que se pretende prestar ao atribuir seu nome à via pública. Sem mais para o momento, solicitamos a apreciação do presente em regime de urgência e renovamos o protesto de elevada estima e consideração. Eu coloco o projeto de discussão. O vereador queira manifestar, peço pela ordem. Encaminhado às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Obras e Serviços Públicos.
Sim. E obras e serviços públicos recebeu o parecer favorável por todos os seus membros. Eu coloco o projeto em votação. Vereador favorável sentado, contrário se levante. Aprovado à unanimidade. Projeto de lei número 571. Esse projeto, que todos os vereadores têm em mãos já, é o que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios com a Polícia Militar de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais e de outras providências. É algum vereador que quer manifestar? Vereador Lucimário. Boa noite a todos, de novo, os ouvintes de casa. Eu quero deixar bem claro que eu sou contra esse projeto de doar, pagar para a polícia não investigar, para não ir atrás da prefeitura, porque acaba pagando, que a prefeitura faz errado aí todo dia, arranca a árvore sem licença, faz tudo, e aí está pagando aqui, está passando dinheiro que nós não tem nada a ver com polícia do meio ambiente, não. Polícia do meio ambiente é do Frutal lá, ó. É o Estado que é responsável por isso aí. Aí o município tem que pagar para não ser multado, para não ser fiscalizado. E aí acaba fazendo só o que o prefeito manda. Então, eu sou contra, não concordo da polícia, de passar contravenção, uma contrapartida para a polícia do meio ambiente, não. Podia sim, dar para a polícia daqui. A polícia daqui precisa. Porque esses dias nem carro andando não tinha. E agora dá lá para a polícia de lá para vir. E quando vem prejudicar, prejudica só o pequeno. Então, eu acho que está pagando a polícia para não fiscalizar a prefeitura. Não concordo com o pagamento, com essa subvenção. Mais algum vereador? O referido projeto é encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça, Fiscalização Financeira Orçamentária e Obras e Serviços Públicos também recebeu favorável de todos os seus membros. Coloco o projeto em votação. Vereador favorável sentado, contrário se levante. Aprovado por 7 votos favoráveis e um contrário. Projeto de lei número 572, 17 de outubro de 2025, que acrescenta parágrafo 1 do artigo da Lei Municipal número 353, de 6 de abril de 2021, para incluir autorização de convênios com clínicas de psicologia e psicólogos de benefício dos servidores municipais. Isso é para estar incluindo no plano de saúde lá. Algum vereador queira manifestar sobre o projeto? É só autorizando para fazer convênio com o próprio servidor, não tem gasto com a prefeitura, não. Também encaminhado às 3 comissões, recebeu o parecer favorável por todos os seus membros. Coloque em votação. Vereador favorável sentado, contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Passando para a parte final. Antes de passar para a parte final, eu gostaria de estar comunicando a todos os funcionários que tramitam nessa casa aqui um projeto do IPREV. A gente sabe que é um projeto que trata de muitas vidas, os profissionais da educação, que é assim que eu penso que são os maiores interessados nessa causa, que a gente que está dentro de sala de aula sabe como que está, a educação está pedindo socorro, a indisciplina está adoecendo os professores, a gente tem testemunha de colegas nossos aí que não pode nem ouvir barulho de criança mais, sabe? Quer dizer, as famílias não tá dando aquela contrapartida necessária para que os professores desempenhem um bom trabalho. Eu tive afastado por uns dias para estar realizando um procedimento médico, voltei hoje, parece que está pior ainda, parece que está pior, sabe? Assim, do professor chegar e falar com o pai fala assim, eu não dou conta do meu filho. Eu não sei, esse povo nasceu na época errada. Meu pai não falava isso, ele matava eu de bater, mas ele dava conta, sabe? Eu falava a benção do meu professor, até hoje, a Zélia do Grecidinho, que morreu, eu falava a benção até hoje se eu visse ela. Então, é o seguinte, eu não entendo. A minha filha nunca me deu problema, graças a Deus. Hoje formou, é dentista, nunca fui chamado na escola por causa dela. Não sei esses pais que não dão conta. Às vezes, se o governo começar a cortar a Bolsa Família de alguns, se não comportar, às vezes dá certo, né? Vamos ver. Mas, então, essa questão do IPREV, eu pediria aos professores que procurassem a Delma e vissem o caso de cada um para a gente estar vendo. Vocês podem ter certeza que essa casa vai votar com vocês, com os profissionais de educação e com todos os funcionários públicos. Então, a gente quer pedir esse empenho de vocês. Nós não vamos colocar nessa reunião agora, coloca na próxima ou na outra, se for necessário, mas a gente quer a participação de vocês. Certinho? Só um minuto, vereador, peraí.
Foi muito bem sua colocação. Realmente, eu acho que os servidores, porque nós vamos votar aqui, nós vamos votar a vida de cada um de vocês. É a vida futura de cada um. E a Câmara, lógico, vai votar favorável, porque nós temos que votar a vida de vocês. Então, cabe a vocês agora, porque esse projeto não é nós, vereador, não é a Câmara que está fazendo ele, é o IPREV que está fazendo ele. Então, acho que nesses 15 dias aí, cabe a vocês, se tiver alguém que tem, assim, algum funcionário, alguma coisa, que tem alguma coisa para fazer, que forma uma comissão que reúne com a Delma, com o IPREV, para tirar a dúvida e para o projeto vir para cá, para a gente não, como que eu quero dizer, não ofender, não prejudicar a vida de algum servidor da prefeitura, tá bom? Então, tem 15 dias aí para vocês, por exemplo, para chegar o projeto da próxima reunião. Acho que o presidente fez uma colocação muito boa para a gente votar, porque nós, vereadores, não estamos elaborando o projeto. Nós vamos votar o projeto, nós vamos votar a vida de vocês, tá bom? Passando para a palavra livre, o vereador que queira manifestar, peça pela ordem. Vereador Francésio? Pode falar, vereador? Fazia tempo que o senhor não falava? Estou observando. Boa noite a todos, colegas vereadores, presidentes, público presente. Eu acho que você, Cascão, e o Tuco já explicou aí bem sobre esse projeto. Eu também já tinha te ligado hoje de manhã, né, pedindo que eu acho que a administração tinha que marcar uma reunião, né, podia ser até no centro de eventos, e convidar todos os servidores, os professores, para tirar algumas dúvidas, que, na verdade, tem muita gente que está em dúvida ainda sobre esse projeto, né? É favorável, não é, vai votar como, não vai. Eu acho que eu sou a favor de marcar uma reunião lá no centro de eventos, chamar todos, marcar, e cada um tirar a sua dúvida. Eu acho que seria mais brando, mais simples para todo mundo. Sim, vereador, até concordo, só que é o seguinte, eu pediria que o professor, o servidor visse também, que cada caso é um caso. Tem gente que é de um concurso, outro de outro, um já tem a idade, mas não tem o tempo, outro tem o tempo e não tem a idade. Então, seria dessa forma. Que esse projeto, da verdade, foi feito pelo IPREV. A prefeitura só encaminhou ele para nós. Eu vi essa possibilidade com a Delma hoje, sabe? Ela falou, sem votar o projeto, não sei o quê. Então, eu queria que o funcionário visse que é o seguinte, gente, se o funcionário decidir para nós votar contra, vamos votar contra também. Uma vez eu votei até contra um plano de carreira aqui, certo? Mascando o freio, mas votei, que eu vi que era ruim para o servidor naquele momento, mas votei. Então, a gente está do lado do servidor. Mais algum vereador? Vereador Lucimário. Aquele dia que teve a reunião, que o IPREV, dentro do IPREV daqui, eu questionei que fizesse uma reunião com os funcionários, com a parte interessada, porque nem eu, nem muitos de vocês vão dar conta de explicar como é que funciona e como vai ficar bom para os funcionários, porque já o salário deles vem defasado aí muitos anos. E ainda mais com isso. Então, eu acho que a parte interessada seria. Isso é meu tempo? Começando agora. De fala, a última? É. Tá. Então, eu acho que primeiro tinha de reunir com os interessados, a parte interessada. E depois a parte interessada falar para nós aonde é que vai ficar bom para votar, né? Porque não adianta vir falar para nós não vai dar conta de contar para vocês. Eu, pelo menos, não vou. O que é bom, o que é ruim. Bom, já começou a fala, hoje foi uma reunião assim para vários pedidos, sim, 2 pedidos de investigação sobre a minha fala, e eu volto a falar e pedir desculpa aos professores, aos pais de aluno, aos alunos, enfim, todos os funcionários que trabalham na escola, que a minha intenção não era de falar da escola, sim da direção da escola. E eu não abaixo, não, a direção da escola, sim. Tem reclamação da escola aí? Você viu perguntando ali, ela nunca sabe de nada. Nunca sabe de nada. A diretora não sabe de nada, a secretária não sabe de nada, mas é tudo mando do prefeito. Perguntei ela a respeito do cargo dela, se foi comissionado, se foi cargo político. Está lá, nós jogamos no mesmo time. Lá no comecinho do prefeito, o prefeito pôs lá para o cargo político.
tenho certeza que lá tem muito mais gente que tem de mais competência, de mais estudo. Ela acabou de falar que é aposentada, dá um lugar para outro. Já está bom, já fez sua parte. E não pensa que vai me intimidar de trazer aqui, porque aqui veio só... Por que não veio ninguém aqui apoiar o menino, o professor Tiago, na outra reunião? Porque aqui o prefeito mandou. O prefeito fica mandando por trás aí. Eu conheço muito bem esse sujeitinho. Isso é um sujeito... E todos que acreditam nele, no final, tomam a terceira botina no pé, na bunda. Porque sai com 2 novas e uma véia na bunda. Invertido, né? 2 velhas no pé e uma nova na bunda. Todos. Até o rachadinho do Janones tomou com ele. Esse cara é um incompetente, é um cara falso, covarde, que está pondo vocês tudo em fria. Tudo em fria. Agora mesmo eu vi aqui o Roberto e a mulher dele, os dois trabalham na prefeitura, o Roberto eu vi uns 3 salários dele. A mulher dele é vice-diretora da escola. E aí sempre está me defendendo prefeito em rede social. Cargo político. Está lá. E não pensa que vai me intimidar, não. Estou aqui à disposição do povo. Eu fui eleito pelo povo. Essa cadeira aqui, se tiver de me tirar ela, foi Deus que me deu, Deus vai tirar de volta. Mas estou aqui para defender. Sempre fui defensor dos professores, sempre bati na tecla aqui que um vereador não pode ganhar igual um professor. E é uma vergonha, o salário de um vereador aqui paga de salário de 3 ou 4 professores, que tolera o filho dos outros custosos dentro de casa, ele não pode dar nem um tapa na orelha. Eu tenho cicatriz na cabeça aqui de reguada de professora. E lembro que desse dia eu tomei outra tunda em casa. Hoje não pode nem falar alto com o professor. Tá o presidente reclamando aqui, que também é professor, que está pior de... Se pudesse dar uns tapas, esparramava a raiva, não ficava doente. É desse tamanho. Então não vou me intimidar, não vão me intimidar. Se tiver de fazer o processo aí, viu? Que faça, que vai, que o povo que escolheu, se tiver de tirar, que tire. Mas eu acho que a escola não tem competência, só tem reclamação. É a diretora pondo apelido em professora, é proibindo professora de conversar com outra professora. Enfim, cargo político, faz o que o prefeito manda, igualzinho a diretora, a secretária. A secretária veio aqui, semana nesse dia também, mentir. Porque não só para esse menino, para o Tiago, ela falou que se não tivesse satisfeito, que pedisse as contas. Ela falou para mais gente. Ela falou para mais. E eu tenho prova que ela falou. Tem outros meios, sem ser com perseguição. Tem outros meios de fazer, de prejudicar as pessoas. Faz gancho. Vacilou, tomou um gancho. Vacilou, tomou outro. Não foi trabalhar, remuneração a menos. Mas agora, perseguição, eu não vou permitir. Que esse prefeito incompetente vivia batendo o pé, que tinha perseguição na outra gestão antes dele entrar, e tinha mesmo. Só que agora tem muito mais. Tem muito mais perseguição. Eu vejo o cara esse seu João, o João Fujão, nem aqui está morando. Qual é o conhecimento dele de escola que ele está dando aula lá não sei onde? Eu vou saber se ele tem a licença para sair de hoje, porque ele é professor lá no outro estado. Nem aqui é. Mas aí tem os pau mandados, e o pior, que tudo eu fico sabendo. Ontem já vieram me contar, ex-vereadores estão te boicotando lá, estão correndo atrás para fazer cassação do senhor. Se tiver de caçar, que caça. E se tiver achando que eu vou parar, enganou. Mesmo sem ser vereador, vou continuar da minha maneira, cobrando e mostrando. Não vai me intimidar, não vai me intimidar. E tem outra.
Se minha cadeira for caçada, vou ser muito bem representado aqui no meu lugar. Pode ter certeza que o cara vai ser muito bem representado essa cadeira aqui. E aí vai ter 2. Porque vai ter o sentado aqui e o outro. Eu, que não vou abandonar. Não vou abandonar o povo. Na eleição, se eu perder, vocês não vão ver eu falar mais nada. Mas até lá vai ter de me escutar aqui, vou falar, e todos que fizer denúncia lá na ouvidoria, pode trazer que eu vou ler aqui sim. A ouvidoria lá, muitas das vezes, põe tudo na gaveta. Ninguém fica sabendo de nada, nunca ficou sabendo. Agora pode fazer, a partir que fez lá, pode trazer que eu vou ler sim. E a diretora Jeane falou aqui que ela nunca tinha feito nada comigo, não falado nada. No dia 4 de junho é meu aniversário. E aí, me mandaram aqui, ela fez um post ao vereador Lucimário Carneiro Barbosa. Hoje eu estou de óculos, hoje nós vamos falar. O vereador Lucimário Carneiro Barbosa é lamentável ver uma autoridade pública generalizar e atacar uma classe tão essencial como a dos professores de educação municipal. Eu quero dizer que eu não ataquei diretores de professores nunca. Sempre fui a favor dos professores. Sou a favor dos professores. Mas professores que não têm competência, também sou contra. Nunca. Eu nunca sugeri o nome dela. A questão foi o dia que deu polícia, né, que deu televisão na escola, que a secretária passou a mão também, que não teve capacidade de mandar, de tirar as professoras lá da escola, ficou quietinho, só tirou porque a imprensa veio, a televisão veio, senão não tinha tirado. E a diretora, dona Jeane, achou-se importante a fazer um post a meu respeito. Né? Empatia e compromisso, muitas vezes, enfrentando situações diversas. Eu sei, ué. Então, eu vou falar para você, igual a Lenira fala para os colegas. Não está satisfeito? Pede a conta. Você está lá com cargo político, não é competência, não. Pede para ir embora. Se não está satisfeita, tem 1.000 doidinho para pegar um cargo de diretora. E só fica perseguindo os outros, a mando do prefeito. Não pensa que o prefeito não sabe de tudo, não, que ele sabe sim. Ele está por trás de tudo, não tem nenhum secretário dele que faz as coisas sem a ação dele. Não tem um. Tudo é pau mandado dele. E por isso tem a maioria vem fazer o que ele manda. Então, eu quero falar aqui que eu falei da escola lá, da Alice, dos alunos, falei da creche lá, estou falando da Pedro Gonçalves e vou falar de qualquer outras. Chegou aqui, eu vou falar, independente se eu estou aqui na cadeira ou se eu não estou, vou continuar falando sim, vou defender sim, porque eu não aceito perseguição, não vou aceitar. Agora, esses que ficam aí bajulando, coisa mais feia que tem, puxa saco de prefeito, que acha tudo que ele faz, até o de errado, ele acha bonito. Francamente, viu? Outra coisa, já que vai para o Conselho de Ética, que vai formar uma comissão, como é que chama a comissão? Vereador, só será formada a comissão se você tiver ferido o decoro parlamentar. Tá bom. Inclusive, então, até gostaria de fazer uma advertência a Vossa Excelência, é o seguinte, você nunca foi privado de falar nada aqui na sim, Câmara. nunca. Mas moderar o seu vocabulário. Agora mesmo o senhor falou um negócio de pé na bunda, fala diferente, né? Nádegas, né? Você reconhece que está excedendo? Sim. Então, sim, moderar sim. o vocabulário, beleza? Sim, sim. Então, já que vai ler esse, eu gostaria que fizesse esse aqui também, uma denúncia. Doutor João, por favor, pega aqui e faz o protocolo também. Aqui é um pedido de recebimento de processamento de presente denúncia. Conforme o processo 500964-62-20 de
25, 813-0334, que tramita na comarca de Itapajipe, vereadora Cláudia teria emitido 6 notas fiscais indevidas na inscrição da senhora sendo todas relacionadas à operação de venda de silos de gado. Vereador, para os senhores. Isso não tem a ver com a palavra aqui, ué. Não é minha palavra livre? Sei, mas, ué. Não, eu estou lendo, ué. É palavra livre. Então, eu quero que vai protocolar também, para investigar também. Certo. Só que o senhor não tem necessidade de ler isso aqui. É o seguinte, olha, a gente disse essa Câmara imparcial. Só que é o seguinte, assim, você é responsável pela sua fala. Sim. Só que você não fala, não. Sim, você é responsável. Sim. Se isso inserir alguma coisa contra você, aí vai te dar problema. Sim, então, sim. Você está ciente, Estou né? ciente. Estou ciente. Então, tranquilo. Entendeu? Então, eu quero que faça também a investigação sobre isso. Está aqui o pedido, eu gostaria que protocolasse. Hoje ainda. Obrigado. Outra coisa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Referente ao secretário do RH, Ananias Gomes de Moraes. Referente ao adiantamento para despesas conforme a Lei Municipal 529, de 5 de 3 de 2024, com a finalidade de levar a senhora fulana para realizar cirurgia na cidade de São Paulo, este que foi acompanhado do serviço Márcio Rodrigues Gonçalves para revezamento na direção, considerando que uma viagem longa é realizada à noite, com retorno ao mesmo dia, será realizado no dia 5 de 6 de 2025. Ananias Gomes Ribeiro. Espera aí. Ele é secretário do RH, ele não é motorista? Eu fui atrás. Desvio de função. Vê se está certo. Se vem acontecer alguma coisa aí no volante, quem que será o responsável? Vereador, 1 minuto. Realiza atividades de um cargo, carreira como motorista, configura desvio de função, prática ilegal de administração pública. Então, pessoal, em regra, um secretário municipal de recursos humanos não pode atuar como motorista para transportar pacientes em veículos de prefeitura. Isso seria uma acumulação indevida de funções, esclarecida e natureza de cargo. O secretário não pode configurar ilegalidade. Os principais motivos para a proibição são acúmulos de cargos e funções, contribuição federal, proíbe o acúmulo remunerado de cargos públicos, excede em casos específicos, como 2 cargos de professor ou de um professor e outro técnico e científico, vereador, ou 2 da área. Seu tempo. Estou terminando aqui. Saúde. Sempre com compatibilidade de horários e cargo de secretário. E a função do motorista de paciente não se agradam nessas exceções. Muito obrigado a todos. Mais algum vereador? Vereadora Cláudia. Só 1 minuto, vereadora. Ok. Mais uma vez, gente, boa noite. Acabou o show, né? Que eu posso dizer, né? Como sempre, essa casa já foi por mim alertada, essa casa já foi por mim protocolado um processo, já aqui dentro, mas não saiu da gaveta, está ali na secretaria para quem quiser ver. E como a Giane disse, tá aí, ó, mais um exemplo. Nós somos atacados aqui nessa casa, indiferente de qualquer um. É igual eu disse, nós solidarizamos com cada um de vocês. Porque vereadores são atacados, professores são atacados, o prefeito, né, que é a maior autoridade aqui dessa casa. Mas tá aqui, gente, eu respeito aí, porque igual o nobre vereador falou, ele teve inúmeros votos. Eu tive vários amigos aí que votaram nele, eu respeito essas famílias que votaram nele, porque esse tipo de política, que dá certo. Quero avisar, não só para o nobre colega vereador,
assim, para todo o público que nos assiste, que nós não vamos mais nos calar a boca. A mesma lei que protege ele é a que me protege. E é por isso que eu quero que ela seja respeitada. O presidente aqui já alertou em outras reuniões. Eu já falei, eu já fiz as reivindicações aqui oficiais nessa Câmara. Já fiz via escrita. Já coloquei ali. Só que eu quero dizer para vocês, tudo isso que nós estamos fazendo, os vereadores, ele não conhece o regimento interno. Porque se ele conhecesse o regimento interno, ele sabia que isso aqui não dá cassação de vereador, não. Isso aqui só serve para dar show, para poder falar e ofender as pessoas a cada dia que passa nessas reuniões. Tem hora que me dá vergonha, tem hora que me dá vergonha de participar, dá vergonha de ouvir o tanto que as pessoas são ofendidas aqui dessa casa. Essa casa aqui é a do povo, nós estamos aqui para representar vocês. Tudo bem que ele representa também uma parte aí de Itapajipe. Gente, mas a gente não podemos mais concordar com esse tipo de política. Chega, esse tipo de política não leva a lugar nenhum. Usa as pessoas para fazer política. Não podemos mais tolerar. Não podemos tolerar. Essa casa, sim, tem a capacidade de abrir um processo disciplinar. Disciplinar pela cada fala que nós falamos aqui. E aí, sim, pode. Mas vocês sabem o que vai dar? Apesar que vai passar por análise? Uma suspensão. O que mais? Uma censura por escrito. Nada mais que isso. Nada mais que isso. É por isso que ele continua falando que vai continuar ofendendo as pessoas, ofendendo a nossa honra como vereador. Porque eu estou aqui como vereadora e ele não me respeita como vereadora. Do mesmo jeito que ele exige esse respeito, eu também exijo, presidente. Porque eu sou uma vereadora dessa casa, eu cumpro todas as regras, eu faço todos os projetos. E vocês sabem por quê? Eu estou aqui preocupada. Estou preocupada porque nós estamos aqui com essa casa com o orçamento. Orçamento esse que vai decidir todas as ações do governo para o ano que vem. Pergunta se ele fez alguma emenda. Foi apresentada alguma emenda aqui para essa casa? Justamente para vocês, nobres colegas funcionários. Ele sabe se tem aumento de salário para vocês? Para vocês não, para nós que eu sou funcionária pública. O IPREV mesmo, veio participar da reunião, 5 minutos aqui, levantou e foi embora. É claro que ele não vai poder informar para vocês o que está acontecendo. Não tem como informar. Não dá conta, não dá conta, não tem boa vontade. Porque o tipo de política é diferente. Eu estou cansada desses ataques, eu não aguento mais, vim para essa casa, não é de hoje que ele está atacando e eu espero que essa casa se tome uma providência. Eu quero dizer aos nobres colegas funcionários públicos, funcionários, não só vocês professores que estão aqui nos assistindo, mas a prefeitura ela é formada de operador de máquinas, médicos, enfermeiras, operador, faxineiro, nós da assistência administrativa, todos esses são funcionários públicos. E a gente não pode confundir o IPREV, que é uma lei previdenciária, com os incentivos que a gente tem, plano de carreira, que é os ganhos pessoais. Então, gente, o que mais importante nessa casa hoje não é os ataques ou mesmo o show do nosso nobre colega. É o orçamento que está aqui para ser votado, para saber se a gente vai ter salário, aumento de salário, ganha, saber se a saúde, o dinheiro está bem empregado. É isso que eu, como vereadora, tenho feito. Eu tenho visitado as escolas, eu tenho visitado as unidades de saúde, e ele está ali me atacando. Sim, gente, eu sou uma funcionária pública, eu tenho 30 anos de serviço. Nunca ninguém fez o que ele fez. É realmente ter o boletim de ocorrência incentivado por ele e por uma meia dúzia aí que está por trás dele, porque vocês acham que isso também parte só da cabeça dele? Não. Mas igual ele falou, ele sabe de tudo, mas nós também sabemos. Nós sabemos de onde que são essas fontes. Mas isso não pode tirar a nossa função de vereador. Ou melhor, a nossa função de vereadora. Eu estou estudando o orçamento, eu vou saber informar para vocês.
E, ao contrário, aqui tem uma reunião, um edital do IPREV, marcado para o dia 27 agora de outubro, às 19 horas, no Centro de Eventos. Gente, vamos lá participar, essa é a hora. Eu sou uma conselheira do IPREV. Faz mais de 6 anos que eu participo da diretoria do IPREV, porque eu estou preocupada, sim, com a nossa situação, de todos os funcionários. Se essa reforma não passar, nós não vai ter aposentadoria, não, gente. Não vamos ter aposentadoria. Se alguém falar isso para vocês, é mentira. Mentira. Porque não vamos ter. Porque já houve outros alertas algum tempo atrás. Se esse dinheiro for para o INSS, acabou-se a aposentadoria. Se a gente não tornar o nosso instituto ele consegue que com o novo concurso vai poder ter mais novas contribuições. Então, a gente precisa disso, tem que ser autossustentável. Então, a gente não tem outra alternativa. E eu vou falar para vocês, por enquanto, o governo deu um tempo para que os municípios se adequem à reforma previdenciária que foi feita pelo governo federal. Agora nós temos que fazer a nossa. Se nós não fazer a nossa reforma no tempo hábil, nós vamos ter que pegar a reforma do governo. E essa reforma do governo é muito mais dura do que essa. A nossa foi o que deu para fazer, foi feita, foi discutida. O pedágio, o governo federal é 100%. Se você falta 2 anos, na reforma do governo você vai trabalhar 4. O nosso vai trabalhar só 1. Então, gente, a gente tem que prestar muita atenção. Vamos lá para o Centro de Eventos. Eu vou estar entregando o meu cargo como conselheira, mas eu estou aqui como vereadora, como funcionária pública, defendendo todos vocês. Então, eu convido vocês a participar dessa reunião no Centro de Eventos, dia 27, às 19 horas. Lá a gente vai poder estar discutindo tudo sobre essas reformas. Então, gente, eu acho que a informação, esse aqui é o papel do vereador, é saber tudo o que está acontecendo no nosso município, saber o que está precisando, o que precisa ser feito, o que a gente pode ajudar, a gente vai, a gente busca. Nós estamos no mês 10, tem 10 meses que eu estou no mandato, a gente já conseguiu aí vários projetos. A gente já trouxe emendas, são 10 mataburros para a zona rural, 2 pontes que está vindo aí, 200 mil para a delegacia, mais outro carro novo para a saúde. Agora conseguimos um projeto para a cobertura do Parque da Jane Franco, conseguimos mais emendas para esse projeto da banda, da fanfarra municipal lá no projeto da Pedro Gonçalves. Então, gente, se o vereador trabalhar, a gente vai poder, a gente não tem tempo para ficar buscando denúncia, para a gente ficar lendo, porque aqui a gente lê denúncia, a gente já é condenado moralmente, porque uma palavra lançada, amanhã está todo mundo. O que ele fez hoje? Ele tirou da frente e colocou a vereadora Cláudia como a vilã da noite. Gente, vamos prestar atenção na distorção do assunto. O assunto aqui não é esse. O assunto hoje aqui foi a conduta, que foi muito grave. Realmente, a escola chamada de merda, ou mesmo a pessoa da diretora ser chamada de merda. Gente, isso é imoralidade, isso está fora do nosso contexto como vereador. A gente não está aqui para isso. Eu reforço aqui a minha fala. Eu estou com vergonha da população de Itapajipe e da vergonha dos funcionários e todas as pessoas aqui dessas cidades, todas, porque tem empresário, os funcionários públicos, médicos, todo dia numa reunião da Câmara nós somos esculachados com esse tipo de discurso. Mas tá aí, gente, 4 anos, daqui 4 anos vamos repensar o voto, né? Vamos pensar no jeito de fazer política, se é essa política aqui que o Itapajipe precisa. Que tipo de política que nós podemos contribuir para o nosso município? Eu estou aqui para trabalhar agora. Eu não sei o que vai ser daqui 4 anos. Mas eu prometo para todo mundo que esses 4 anos que eu tiver aqui, eu não vou mais me calar a boca, eu não tenho medo, e tudo o que eu faço vai ser baseado nisso aqui, regimento interno dessa casa, como vereadora.
E como funcionária pública, eu continuo falando para vocês, vou ter que trabalhar mais 5 anos com a reforma da Previdência, com certeza mais 2 anos. Mas então ele vai ter aí mais 7 anos para fazer mais denúncia como a funcionária pública, Cláudia. Mas eu tenho muito orgulho de ser funcionária pública. Muito orgulho. Agora, ele não sabe o que é ser uma funcionária pública. Mas vocês todos aqui sabem do sofrimento que é o nosso dia, de trabalhar todo dia e de levar um serviço de qualidade para a população. É isso, presidente. Fica aqui a minha indignação hoje. Muito obrigada, tenham uma boa noite e vocês me desculpem se eu alterei um pouco hoje. Vereador Divino. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, vereadora Cláudia. Boa noite a todo o público. Sejam todos muito bem-vindos, né? Muito obrigado pela presença. Boa noite a todos que estão nos ouvindo através da Itanews, os que estão assistindo através da página do Facebook. Quanto ao assunto escola, né, que tivemos aqui hoje, eu quero dizer que não sou de me manifestar assim, em redes sociais, dependendo dos assuntos. Por quê? Às vezes a gente fala uma coisa mal interpretada, então eu prefiro evitar. Todo dia dá bom dia, ou Deus abençoe, essas coisas assim. Mas aqui, como diz, eu não quero magoar ninguém, então para a gente evitar, a gente não faz isso, né? Não comenta. Mas hoje aqui eu quero sim manifestar o meu apoio e o meu respeito. Meu apoio e meu respeito a todos os funcionários da educação, todos os funcionários da educação e todos os profissionais, por esse grande dom que eles têm de ensinar, por essa missão que é muito grande, nós sabemos, estamos aqui ouvindo o professor Cação falar sobre a situação. Então, a todos os profissionais de Itapajipe, da educação, toda a minha consideração e meu respeito. Como legítimos representantes aqui da Câmara Municipal, né, do povo, né, que nos elegeram, para que a gente tenha um bom andamento nos trabalhos nossos aqui, eu sugeria que possamos observar com carinho, muito carinho mesmo, o artigo 47 do nosso regimento interno da Câmara. Ou seja, usar de linguagem parlamentar adequada à ordem pública em seus pronunciamentos e manter o decoro do cargo. Que a nossa ideia aqui precisa ser de enriquecer os debates nessa casa, né, visando ações voltadas para o bem-estar, qualidade de vida de toda a nossa comunidade e o desenvolvimento do nosso município. Esse é meu pensamento e deixo aqui para que possamos pensar e analisar bem, para que possamos representar melhor esse povo que colocou a gente aqui. E sempre quando eu falo de povo, eu agradeço sempre as pessoas que me deram a oportunidade de estar aqui os representando. Pode crer que o que tiver no meu alcance estarei sempre procurando a fazer. E, como diz, com toda a humildade. Tem coisas que a gente não consegue, eu já falei isso aqui várias vezes, né? Mas pode crer que falta de força de vontade não vai ser. Só isso mesmo que eu tenho a dizer, presidente. Como nenhum vereador vai manifestar mais, eu só gostaria de dizer o seguinte, gente, olha, em momento algum, essa casa aqui é omissa a qualquer denúncia. De jeito nenhum. Tudo que vier aqui, a gente vai estar estudando, só que é o seguinte, o fato de nós vivermos num país democrático, o Brasil é um país democrático, apesar de muita gente dizer que não, mas é democrático, onde você pode expressar seus pensamentos, sabe, suas ideias. Então, a gente, às vezes, tem hora que se escuta coisa que não, sabe, que chateia a gente, sabe? Às vezes a falta de ética da pessoa que faz isso, falta de informação, falta de educação, né, falta de informação. Então, mas, infelizmente, felizmente, o Brasil é um país democrático. Felizmente, é um país democrático, então, onde todos possam expressar suas opiniões. Mas tudo que foi falado aqui hoje, as coisas que foi apresentado a nós, pode ter certeza que vai passar para a assessoria jurídica e vai ser verificado minuciosamente.
Na próxima reunião, nós vamos dar uma resposta. Sim ou não. Certinho? Não tendo mais declarar encerrada a sessão.